Tem um rei citado na Bíblia que foi terrível contra Deus. Depois de Salomão, quando Israel como um todo foi dividido em dois reinos, o reino do norte, também chamado de Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, chamado reino de Judá. O 7º rei desse reino do norte chamou-se Acabe. A sua esposa era Jezabel, mulher terrível, filha de um rei sidônio, povo fenício. E ela trouxe para dentro de Israel princípios idólatras. Ela, na realidade, era sacerdotisa de uma deusa grega chamada Afrodite, para o povo hebreu chamada de Astarote, ou ainda a Vênus dos romanos. E esta Jezabel massacrou os servos de Deus, aliás, matou vários profetas. E diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, verso 31, o seguinte: de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, ele foi de fato um rei extremamente perverso. E diz na Bíblia que, além de lhe matar, os profetas de Deus, ele perseguiu um profeta em particular chamado Elias. E quando a gente olha em 1 Reis, capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz que não houve nação nem reino onde Acabe não mandasse buscar Elias. Ele tinha um ódio mortal de Elias. No entanto, esse Acabe, ele acaba sofrendo um revés. Elias mata 450 profetas de Baal, que eram amicíssimos da esposa de Acabe, chamada Jezabel. Esse Acabe se arrepende do mal, mas quando nós entramos no processo bíblico, nós vemos que Paulo aborda um momento de Elias lutando contra Acabe. Vamos comigo para Romanos, capítulo 11, versículos 3 e 4. Romanos 11, 3, 4 diz o seguinte, Paulo escrevendo, em relação a Elias: Senhor, Elias falando, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Paulo, chamando a atenção, o que diz a resposta divina? Reservei para mim, Deus falando para Elias, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Querido, Acabe foi o pior rei de Israel. Ele afrontou Deus. Talvez você tenha pessoas que realmente têm machucado você, pessoas que não querem nada com Deus, pessoas que têm machucado outros servos do Senhor. E talvez você se ache sozinho. Mas como nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, enquanto Elias se achava sozinho contra Acabe, Deus depois vem e revela para Elias: olha, na realidade tem outros 7.000 profetas que eu não deixei Acabe enxergar. Querido, tem muita gente que Deus tem reservado para estar do seu lado na hora que de fato for importante. Não se ache sozinho. Por mais que tenha sido difícil a sua luta, por mais difícil que tenha sido o momento, por mais odioso é o processo, por mais que as pessoas que lutam contra você estão longe de Deus, saiba que Deus está com você, você não está sozinho. E mais, Deus já tem preparado pessoas para andar com você, e já já você vai ver Deus colocando essas pessoas bem perto de você, a fim de você prosseguir a carreira que Deus tem te proposto. Deus te abençoe, confia no Senhor, esteja sempre com Ele e diga: Deus, onde quer que Tu me mandares, eu irei. Sabe por quê? Você pode falar isso sem medo, porque Deus vai estar com você. E estas pessoas que eu já mencionei, que Deus tem preparado, vão aparecer. E você vai ver, uau, quanto Deus não te ama.